Temos um projeto como plano diretor, mas focaremos apenas nesta grande área. Começaremos da mesma forma que fizemos ao gerar a classificação com as duas zonas ou áreas como queira chamar. Estas são representadas aqui com as polilinhas verdes que abrangem a área com a qual queremos trabalhar. Novamente, são apenas polilinhas fechadas que usaremos para as zonas. A linha mais externa definiremos como nosso limite de classificação e a linha interna controlaremos como queremos que as coisas se inclinem na superfície do estacionamento. Precisamos aplicar os objetos de nivelamento de zona às nossas polilinhas. Você pode acessar os objetos de nivelamento através da faixa de opções, mas também pode acessar os objetos de nivelamento selecionando o controle 3 em seu teclado para acessá-los. Agora que as polilinhas representam zonas, precisamos fazer algumas configurações. Começaremos selecionando a zona externa. Para a inclinação mínima usaremos 0% e para a inclinação máxima usaremos 50%. Este também representará nosso limite de trabalho, então vamos ativar isso. Para a segunda zona, alternaremos entre inclinações e depois definiremos a inclinação mínima para 2% e defino o máximo para 5%. Isso conduzirá os parâmetros da minha área de estacionamento. O próximo objeto de nivelamento que definiremos é a plataforma da construção. A única coisa que teremos que fazer é alterar sua classificação de nível para pad ou área plana, como queira chamar. Você tem a opção de definir uma elevação, mas quero que o solucionador encontre o melhor nível para mim. Quero ser capaz de controlar a inclinação da calçada para ter certeza de que os requisitos de larguras e alturas sejam atendidos. Definirei as calçadas usando o objeto de nivelamento de caminho acessível. Uma vez definido, posso editar o nome das propriedades da zona para entender melhor o que é quando eu entrar no solucionador. Definirei a inclinação mínima como 0% e a inclinação máxima como 2%. Vou duplicar isso para a calçada selecionada do outro lado. Tenho algumas vagas de estacionamento perto da frente do prédio que sei que também terão que atender aos requisitos da zona maior. Portanto, criarei zonas para essas áreas e definirei as restrições de cada uma. Também quero que haja uma superfície mais plana na frente do edifício, por isso adicionei uma zona para refletir exatamente isso. Todas as zonas terão uma inclinação mínima de 0,5% e uma inclinação máxima de 2%. Mostro algumas entradas na área de estacionamento representando onde desejo drenar a área de estacionamento. Usaremos linhas de drenagem para que isso aconteça. Desenharei uma polilinha para cada linha de drenagem que desejo definir. Lembre-se de que as linhas de drenagem são traçadas de cima para baixo ou do ponto alto para o ponto baixo. Se isso for feito invertido, a drenagem não fluirá na direção desejada. Com as linhas de drenagem instaladas, agora preciso definir as polilinhas como um objeto de classificação de linha de drenagem. As linhas de drenagem deverão ser selecionadas uma de cada vez para defini-las. Uma vez definida, você pode selecionar uma linha de drenagem e ver que a otimização de nivelamento criará uma linha de freio ao longo de cada uma das linhas de drenagem que você definiu, direcionando a água para um ponto baixo. Gostaria de adicionar também minhas ilhas de meio-fio que são mostradas na minha área de estacionamento. Podemos usar o objeto de classificação do meio-fio para defini-los. Muito parecido com subconjuntos rodoviários no Civil 3D, você pode observar qualquer uma das propriedades do objeto de nivelamento e alterá-las para que seja o que você deseja por padrão. Isto é o que quero fazer antes de começar a selecionar todas as ilhas. O último item que gostaria de definir é o poço do caminhão no canto sudeste do prédio.
Neste caso específico precisaremos criar duas zonas para representar bem a parede do local do caminhão. Em seguida, usando o comando de edição de polilinha, fecharei ambas as polilinhas mostradas. Você precisa ter certeza de que ambas as polilinhas tocam ou se sobrepõem à borda do edifício. Certificarei-me de encaixá-los na borda do edifício para a polilinha interna. A borda da polilinha precisa ficar diretamente no topo da polilinha externa. No início da plataforma do caminhão também. Agora definiremos ambas as polilinhas com um objeto de nivelamento de zona. Para a zona exterior iremos alternar para pistas livre. Portanto, não definiremos porcentagens reais para a zona. Também ativaremos os objetivos prioritários porque queremos ignorar o que está acontecendo nesta área específica. Para a zona interna, também alternaremos as inclinações de relaxamento e também alternaremos em uma superfície de linha para que ela se alinhe com a superfície no início da plataforma do caminhão com a de construção quando adicionarmos a revelação na plataforma de construção a seguir. Precisamos colocar uma revelação no interior da plataforma do caminhão bem ao longo do edifício para que a otimização da classificação saiba que o caminhão está inclinado em direção ao edifício. Ao criar a revelação, certifique-se de que você se encaixou bem no interior da plataforma do caminhão ao definir. Demos os limites e agora definiremos a diferença mínima e a diferença máxima para o antepé. Com os objetos de classificação do Google feitos, agora estamos prontos para executar a otimização.